Eu acho que faz mais ou menos uns 99 anos que eu penso, e se eu criasse um canal no YouTube? E aí eu fico nesse pensamento infinitamente e não crio um canal no YouTube. Então, para começo de conversa, esse vídeo já é uma grande conquista. Postar esse vídeo já porque eu sempre ficava me fazendo essa pergunta. Por que que todo mundo quer criar conteúdo na internet hoje? Por que que todo mundo quer ter um canal no YouTube? Não digo todo mundo, mas muito mais pessoas do que antigamente desejam ter um canal no YouTube, seguir essa vida de criador de conteúdo, influencer. E eu ficava me questionando o porquê disso e o porquê que eu queria entrar nessa onda. Só que, como na maioria das vezes, eu não cheguei a conclusão nenhuma, porque é o que acontece quando a gente só fica pensando e realmente não coloca em prática. Então eu pensava e pensava mais um pouco. Eu achava muito que era por uma questão de ego. Será que eu quero criar um canal no YouTube porque eu quero ficar aparecendo? Porque eu quero ficar famosa? Mas eu nunca tive esse sonho de ser famosa. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa totalmente low profile. Eu já fiquei mais de um ano sem rede social nenhuma, sem postar nada. Então a ideia nunca foi essa. A ideia nunca foi ter fama, sucesso ou algo do tipo. E aí a minha cabeça já encontrou outra maneira de me sabotar. Porque eu ficava perguntando: se eu não quero ter fama e nem sucesso, por que que eu estaria me expondo e gravando vídeos que podem atingir milhões de pessoas? Eu entrei nesse labirinto. Eu acho que o mais engraçado disso tudo é que eu nem postei o primeiro vídeo. Pode ser que eu poste um vídeo e absolutamente ninguém veja. Então, por que que eu já estava sofrendo com antecipação com o que vai acontecer se eu ficar famosa e tiver milhões de inscritos? Sendo que eu não fui capaz de postar nem um vídeo. Então, uma coisa que eu acho que eu comecei a perceber é que às vezes eu rumino demais pensamentos e tem vezes que a gente só descobre as coisas fazendo. Eu tomo como base o exemplo dos grandes navegadores, né? Quando o pessoal lá antigamente pegava seus naviozinhos e saíam com a sua equipe para descobrir um país, alguma coisa, eles não sabiam o que eles iam descobrir. Eles tinham um mapa, muitas vezes desenhado à mão, com possibilidades, ideias, estudos do que eles achavam que iriam acontecer, né? Do que eles iriam encontrar, mas certeza mesmo ninguém tinha, porque não tinha como ter essa certeza. Porque na maioria das vezes você não vai ter certeza. E você só vai descobrir as coisas fazendo, caminhando, sabe? É aquela história de que talvez as coisas só existam depois que a gente comece a caminhar, sabe? Eu acho que muitas vezes, principalmente pessoas como eu, que gostam de tudo muito planejado e pensado e estruturado, meninas que fazem journal e gostam de ter agenda e planner e anotam tudo e anotam as metas. Quando uma coisa não está extremamente estruturada na minha cabeça, parece que eu não consigo dar o primeiro passo. Parece que aquilo, como é que eu vou fazer uma coisa sem saber o que eu estou fazendo? Mas às vezes a gente precisa desse pouquinho de coragem, sabe? Desse primeiro passo, dessa iniciação, sabe? E eu acho que essa coisa da criação de conteúdo é algo muito geracional e algo que a gente está vendo acontecer. Então, é basicamente como na época onde as mulheres só usavam saias e vestidos. E aí se começou as primeiras mulheres querendo usarem calças. E por mais que eu quisesse muito usar uma calça, pra mim era tão normal usar um vestido que por mais que eu quisesse a calça, eu gostasse da calça, aquilo me parecia muito estranho, muito completamente fora. E eu acho que isso que a geração de quem nasceu ali, né, os millennials, quem nasceu antes dos anos 2000, tem muito essa concepção de que criação de conteúdo não pode ser um trabalho, de que é um desperdício de tempo. A gente escuta nossos pais, nossas mães, nossos avós dizer que a gente tem que fazer faculdade, que a gente tem que ter um trabalho sério, que YouTube não vai levar nada, isso é só internet, da onde já se viu trabalhar com internet, isso nem existe, isso é, né, coisa de gente rica ali, a filha da apresentadora de televisão que pode se dar esse luxo. Você não pode se dar esse luxo de criar conteúdo e querer fazer disso um trabalho. Então eu acho que a gente tá numa perspectiva muito de que tem muitas pessoas, assim, da minha geração que querem começar a criar conteúdo, mas tem vergonha, e essa vergonha, ela vem muito de um lugar onde a gente não acredita que isso possa ser um trabalho sério, que a gente não acredita que isso realmente possa ser algo que eu vou investir o meu tempo, que eu vou me dedicar, como se eu estivesse indo para o escritório das 8 às 6. Porque eu acho que é algo geracional, é algo que a gente está percorrendo a transição, é algo que está acontecendo e a gente está vivendo e descobrindo tudo no mesmo do caminho, sabe? Provavelmente, se um dia eu tiver um filho, quando meu filho tiver os seus 30 anos, isso para ele já vai ser muito natural. Talvez já existam muito mais criadores de conteúdo, talvez isso já tenha
seja uma profissão com legislação e coisas que a gente nem sabe ainda do que vai acontecer. Então, quando a gente pega muito uma transição, assim, nesse meio do caminho, eu acho que a gente fica muito com essa dúvida, porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que eu poste esse vídeo e absolutamente ninguém veja, e eu desisto. E aí eu sigo outro caminho. E tudo bem, mas eu acho que eu vou ter a sensação de que pelo menos eu tentei, de que eu fiz, sabe? Eu criei esse canal muito com uma mentalidade de trazer coisas pra cá, no sentido de que o ir já é o objetivo final, sabe? O fazer como objetivo final. E não o objetivo final ser 10 mil inscritos, ser a fama, ser a monetização. Claro, tudo isso ia ser muito legal, né? Mas eu quero sair da fase de ruminação de pensamentos para o simples fato de fazer. Porque eu acho que isso é uma coisa que aconteceu muito quando eu estava escolhendo a minha faculdade, né? Eu cursei fisioterapia. Acho que isso é um assunto que eu vou entrar em detalhes em outro vídeo, porque também é uma coisa que eu acho que pode ajudar muita gente que ainda tá perdido. Na época que eu fui escolher, meu Deus, foi a absoluta maior tortura da minha vida, né? Porque eu achei, o que eu vou fazer pro resto da vida? Porque era essa a sensação de escolher um vestibular para prestar. O que eu farei pro resto da vida? E aí corta, pra mim hoje com 30 anos, não tendo seguido na profissão e ainda tendo todo o resto da vida pela frente. Eu concluí a faculdade, eu consegui escolher uma faculdade, concluí essa faculdade, não segui na profissão, então não é uma coisa que eu vou fazer pro resto da minha vida. E mesmo assim eu ainda tenho vida suficiente, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente fica nessa sensação, ai, também não quero fazer outra faculdade, ou não quero fazer uma transição de carreira, não quero começar algo agora sem saber, porque eu preciso ter as coisas muito estruturadas, porque um dia eu preciso me aposentar. Mas, gente, sendo sincera, quem se aposenta hoje em dia no Brasil, né? Acho que a aposentadoria é uma coisa que talvez não esteja em questão como estavam para os nossos pais antigamente. E eu acho que a gente precisa muito entender que é uma época nova, de pensamentos novos, de maneiras de trabalhar novas. Eu acho que esse processo do trabalho se reinventa desde sempre. Desde a época que só existiam as fábricas, e você tinha que trabalhar 20 horas por dia. E esse processo continua se reinventando, mas como eu disse, quando a gente está vivendo na época da transição, a gente não percebe isso. E eu acho que muita gente não percebeu ainda que as profissões elas se reinventaram muito. Que hoje em dia tu pode sim fazer dinheiro da internet, que hoje em dia tu pode sim fazer dinheiro trabalhando home office. Eu, por exemplo, hoje trabalho home office, 100% home office, e pra mim isso era uma coisa que, meu Deus, luxo, e hoje em dia pra mim é comum, sabe? É uma coisa que se tornou realidade. Então eu acho que a gente precisa abrir mais a nossa cabeça. E é uma coisa que eu quero trazer aqui pro canal. Mais reflexões sobre isso. Mas principalmente eu acho que a principal reflexão desse vídeo e desse canal e do que vier por vir, que pode ser que eu não venha mais nada, pode ser que eu não poste, pode ser que seja essa vez e tudo bem. Eu já vou ter ficado feliz e já vou ter ficado muito contente com a sensação de que eu fiz. Porque o meu objetivo final aqui é fazer. Simplesmente. Meu objetivo final é caminhar. Não chegar a algum lugar. Talvez com o tempo eu descubra, né, o lugar que eu quero chegar, os caminhos que eu percorrer. Mas na verdade agora eu tô com aquela sensação assim, sabe de quando você quer caminhar simplesmente porque você quer ver a natureza acontecendo? Ai, sabe quando você tá com a sensação, ai, vou dar uma caminhada pra espairecer a cabeça. Você não tem muito objetivo de chegar a lugar nenhum, você quer dar uma caminhada pra pegar um ar, um vento, ver pessoas, ou você quer caminhar em meio à natureza e se conectar, assim, você só quer caminhar. O seu objetivo é sair para caminhar. O seu objetivo não é cruzar o Atlântico, o seu objetivo não é chegar num shopping, o seu objetivo é sair para caminhar. E o meu objetivo com esse vídeo é gravar esse vídeo. E criar um canal no YouTube. E assim a gente vai descobrindo e vendo o que acontece. E eu acho que isso... Que esse vídeo possa servir de exemplo para algumas pessoas que precisam disso. Às vezes você só precisa fazer, sem esperar nada. Às vezes você só precisa se matricular numa faculdade. Começar um canal no YouTube. Tentar um emprego diferente. Se mudar de casa. Às vezes você não só precisa saber se vai dar tudo certo, se vai ser a casa que você vai morar pro resto da sua vida, se vai ser a faculdade que você vai fazer, a profissão que você vai seguir. Na maioria das vezes a gente não sabe. E quanto mais a gente pensa, mais tempo a gente perde.